Todos os dias a gente escuta uma dessas expressões, não é mesmo? No jornal, na televisão, na escola. Mas o que elas significam na verdade? Será que eu ou você temos alguma coisa a ver com isso? Será que o nosso modo de viver está fazendo bem para o planeta? Por que devemos nos preocupar com tudo isso? Qual é o futuro que queremos? A Terra está aquecendo e um dos principais motivos é o aumento do efeito estufa causado pela ação do homem. O efeito estufa é um fenômeno natural. Gases como o vapor d'água e o gás carbônico seguram os raios solares perto da Terra, fazendo com que a temperatura seja favorável à vida no planeta. Mas quando a concentração desses gases aumenta, o efeito estufa fica mais intenso e aí fica mais difícil o calor ir para o espaço. Esse calor que não consegue ir embora faz a temperatura média da Terra aumentar, causando as mudanças climáticas. Um dos principais motivos do aumento do efeito estufa é a emissão de gás carbônico pelos veículos, pelas indústrias e pelas queimadas. No Brasil, os cientistas estão prevendo um aumento de até 6 graus Celsius no século XXI, em relação às temperaturas médias no período pré-revolução industrial na segunda metade do século XIX. Esse aumento, que poderá variar conforme a região do país, vai provocar alterações no nível dos rios, na frequência e intensidade das chuvas e nos períodos de seca. Isso vai interferir na agricultura, na saúde, na economia, na geração de energia, na diversidade de espécies animais e vegetais, enfim, vai interferir muito na nossa vida. Nossa, será que dá para fazer alguma coisa? Toda vez que se fala em preservar o planeta, a gente ouve que é preciso mudar os hábitos de consumo, economizar água e energia, evitar comprar coisas que você não precisa, usar mais transporte público para poluir menos. Mas não é só a gente que precisa mudar. A indústria, a agricultura, o comércio também tem que fazer a parte deles. Ou seja, precisamos ter uma economia mais verde. Economia verde significa usar os recursos naturais de maneira responsável, agredindo minimamente o meio ambiente. Precisamos ter fontes de energia renováveis e que não poluam, como a energia eólica, a energia solar, a maré motriz e a biodigestora. Essa energia limpa vai alimentar as indústrias e as nossas casas, mas ainda assim é preciso diminuir o consumo. Tanto as máquinas das indústrias quanto os nossos eletrodomésticos precisam ser fabricados com novas tecnologias que permitam um baixo consumo de energia e menor emissão possível de gases de efeito estufa. O uso da água também deve ser responsável. Você sabia que só 0,3% de toda a água do planeta está disponível para o nosso consumo nos rios e lagos? Essa água tem que abastecer os 7 bilhões de habitantes da Terra, e por isso é preciso economizar. O modo como vivemos hoje tem contribuído bastante para o aquecimento global e os efeitos já são visíveis. As temperaturas médias anuais estão em constante elevação e a frequência e intensidade de fenômenos como chuvas e secas têm aumentado, provocando desastres naturais. Os países mais pobres são aqueles que mais sofrerão com as mudanças climáticas, pois têm menos qualidade de vida e menos recursos para se adaptar e diminuir os impactos dessas mudanças. Por isso, é fundamental reduzir a pobreza. Em 2000, a ONU estabeleceu as 8 maneiras de mudar o mundo que deveriam ser atingidas até 2015. Veja quais são: acabar com a fome e a miséria, educação básica de qualidade para todos, igualdade entre sexos e valorização da mulher, redução da mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, a malária e outras doenças, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Como faço para saber se meus hábitos de consumo estão prejudicando o planeta? Você pode calcular a sua pegada ecológica. A pegada ecológica de um país, de uma cidade ou de uma pessoa corresponde às áreas de terra e de mar necessárias para sustentar determinados estilos de vida. Ou seja, é uma forma de medir a extensão de território que uma pessoa ou toda uma sociedade utiliza, em média, para se sustentar. Para calcular a pegada ecológica, foram estudados os vários tipos de territórios produtivos e as diversas formas de consumo, as tecnologias usadas, os tamanhos das populações e outros dados também entraram na conta.
Dados recentes mostram que estamos utilizando cerca de 50% a mais do que temos disponível em recursos naturais. Ou seja, precisamos de um planeta e meio para sustentar o nosso estilo de vida atual. É uma forma irracional de exploração da natureza, que extrai os recursos naturais mais rápido do que sua capacidade de renovação. Veja quantos planetas precisaríamos ter para sustentar os hábitos de vida e consumo dos habitantes dos diversos continentes. O futuro que queremos. O que nós, como cidadãos, podemos fazer para contribuir com o uso mais racional dos nossos recursos naturais? Evite substituir desnecessariamente aparelhos que agregam alta tecnologia, como celulares, por exemplo, e reduza o uso de produtos descartáveis. Lâmpadas fluorescentes e de LED são mais econômicas e duram mais tempo do que as lâmpadas convencionais incandescentes. Dê preferência aos eletrodomésticos marcados com a classe A, por serem mais eficientes no consumo de energia. As indústrias de papel e celulose estão entre as campeãs de consumo de água e energia. Economize papel, imprimindo apenas o que for necessário. Cobre da sua prefeitura um sistema de coleta seletiva do lixo e uma usina de reciclagem. Os banhos devem durar 10 minutos no máximo, assim você economiza água e energia. Seja um consumidor responsável. Procure saber se as empresas que produzem os produtos que você usa têm uma atitude responsável em relação ao meio ambiente. Veja se elas reutilizam a água, se investem em inovação tecnológica para reduzir o consumo de energia e em produtos biodegradáveis. Cobre dos políticos e das empresas da sua cidade, do seu estado e do seu país tudo o que for necessário para a conservação da biodiversidade, dos recursos hídricos, dos solos, para que a gente consiga alcançar a grande meta do desenvolvimento sustentável. Utilize transportes públicos ou organize sistemas de carona. Para curtas distâncias, utilize a bicicleta ou vá caminhando. É melhor para a sua saúde e para o meio ambiente. Para saber mais sobre o futuro que queremos, acesse